Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós, em primeiro lugar, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por estarmos com saúde nesta reunião, com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque hoje é a independência do Brasil, mas nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Precisamos do Aleluia. Senhor para vivermos, Amém. precisamos do Senhor para seguirmos o nosso Amém. caminho, para transformação de todas as formas, Pai. Perdoa as nossas faltas, os Amém. nossos pecados, o nosso coração endurecido, que o Seu Espírito Santo tenha voz e possa nos tocar e nos transformar. Que a Martinha hoje seja grandemente abençoada, que o Seu Espírito Santo Amém, fale com Deus. ela, fale conosco, abra as nossas mentes, para que possamos receber essa informação, Senhor. Estejamos cada Amém. vez mais ligados no Senhor. Abençoa esta aula, aqueles que não puderam estar conosco no dia de hoje, e esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É que nós te pedimos. Então, nós temos aqui, e foi tão gostoso quando surgiu esse título, que eu estava fazendo a nossa lição semanal, diária, e de repente brotou na mente, naqueles dias. E nós podemos realmente dizer que naqueles dias, porque hoje nós estamos lendo uma história que foi anunciada há muitos anos antes dela acontecer. Deus anunciou ao mundo a redenção do mundo, a redenção da humanidade, a reconciliação da humanidade através de Jesus. E hoje nós podemos dizer que naqueles dias Jesus ensinou. Naqueles dias Jesus passou os conceitos do reino de Deus, passou os princípios do reino de Deus. Naqueles dias, Jesus agiu na terra sob a regência de Deus. E que não seja diferente hoje, nos nossos dias. Que nós sejamos seguidores fiéis de Cristo e levantemos bem alto a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu quero perguntar para vocês, baseada no estudo da semana, que foi em Marcos capítulo 7, todinho, e Marcos capítulo 8, de 1 ao 21, o que você aprendeu sobre as doutrinas dos fariseus? Isso. Eles se baseavam. Isso, muito bem, mesmo. Então, eles eram rigorosíssimos, né? Quanto à lei mosaica. O que mais vocês aprenderam sobre as doutrinas dos fariseus? O interessante, Martim, é que nessa questão não era só a lei mosaica que eles tinham, que era o Pentateuco, né? Que é o Torá, mas o Talmud, que na verdade é um livro de uma coletânea de informações das quais os mestres da lei passavam as apreciações, aquilo que eles achavam que deveria ser. Então, eles acrescentavam coisas e nessa de acrescentar coisas, eles seguiam essas tradições, elas se tornavam cada vez mais fortes, diminuindo então o poder dos mandamentos. Então, eles valorizavam demais essas tradições. Por isso, a questão, então, dessa que a Cris falou do sábado, de você poder andar mais uma milha, de você não lavar as mãos corretamente, porque não era só a questão da higiene, e sim a questão de a lavagem, o ritual para lavar as mãos. Então, isso eles valorizavam com muita categoria e diminuíam os mandamentos de Deus. Então, a doutrina dos fariseus era basicamente
assim, acentuada por essas questões. Então, isso me chamou bastante atenção. É mesmo. Alguém mais quer acrescentar? O que você aprendeu sobre as doutrinas dos fariseus? Tem os fariseus, também tem os saduceus e os herodianos. Eram pessoas que, era um grupo de pessoas que se opunham aos ensinamentos de Jesus. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Se não, vou pedir algum dos irmãos, para fazer a leitura de Marcos, capítulo 8, dos versos 11 ao 13. Cada vez. Então, irmãos, estes versículos, esses poucos versículos, eles mostram para nós, e Marcos quis nos mostrar, a cegueira, que era uma cegueira impertinente, era uma cegueira impenetrável da liderança religiosa dos judeus. Eles estavam tão cegos que eles não conseguiam ver, embora eles examinassem as escrituras, como a Valéria disse, eles examinaram tantos, faziam tanto desdobramento, que tem milhares de ensinamentos no Talmud e muitas informações a respeito do mesmo tema. Então, eles desdobraram tanto que eu acho que acabou diluindo o poder da palavra de Deus. E eles, nessa parte de diminuir, de desdobrar, eles perderam de vista as profecias a respeito de Jesus. Pois Deus deixara bem claro tudo que iria acontecer. Deus disse que o Messias nasceria em Belém, então bastava eles seguirem ali as profecias a respeito de Jesus e eles veriam Jesus. Nem que fosse o Jesus escrito ali na lei, escrito ali nos profetas. Jesus também foi anunciado pelo profeta Isaías. Deus disse para o profeta Isaías que Jesus também nasceria de uma virgem. E o anjo anunciou o nascimento de Jesus a uma virgem. E foi lá naquela época. Então, teve muitos sinais que foram dados, mas eles se perderam. Eles foram tão legalistas que acabaram se perdendo na própria lei, nos próprios ensinamentos. E nós estamos vendo, que muitas vezes os discípulos precisaram ser defendidos por Jesus. Destas tradições judaicas. Porque eles colocavam a lei acima do princípio de Deus. Como fora, muitas vezes, na questão de curar no sábado. Ele colocou a lei acima da obra de fazer o bem. E nós vimos que fazer o bem, deixar de fazer o bem, seria um problema. E não curar no sábado. Então, nós vimos aí Jesus, nesse pequeno trecho,
mostrando que havia um risco muito grande seguir os ensinamentos deles, porque isto acabaria afetando o coração, acabariam afetando a parte do espírito dos discípulos e também dos seus seguidores. E eles precisavam ter cuidado para não causar estragos no coração, aqueles ensinamentos. E nós vimos que os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, diante da oficina de treinamento que nós fizemos anteriormente, eles mostram para nós vários contrastes e também algumas comparações. E aqui nós temos os contrastes dos ensinamentos de Jesus aos ensinamentos dos fariseus. E nós chegamos à conclusão seguinte, que na época de Jesus, os saduceus, os fariseus e os herodianos, eles eram grupos políticos que desafiavam a autoridade de Jesus. Mas hoje não é diferente. Existem muitos grupos religiosos aí no mundo que têm sido oposição à autoridade de Jesus. E nós precisamos conhecer as suas doutrinas. Para quê? Para nós podermos nos proteger delas, para nós não cairmos nos mesmos erros que elas caíram, ou que elas estão. Uma dessas doutrinas que nós precisamos ter cuidado é da falsa modéstia. Qual exemplo você poderia dar de uma falsa modéstia, que hoje nós até usamos a expressão que nós falamos, isso aí é um farisaísmo. Qual seria o exemplo que você poderia dar de uma falsa modéstia? A falsa modéstia é uma falsa humildade. É uma humildade puramente exterior. Os fariseus, por exemplo, de falsa modéstia, eles batiam no peito a sua superioridade. Eu sou. Mas por que era falso? Porque eles não eram humildes para se colocar abaixo. Eles não eram humildes para renunciar essa convicção de superioridade. Os fariseus, eles eram, ou ainda são, tão seguidores da lei, que eles não visitam uma outra pessoa, um outro cidadão, mesmo que seja ali da sua terra, do seu conhecimento, se não for um fariseu. Fariseu só visita fariseu, porque eles têm maior medo de estar comendo um pão que tenha sido colhido o trigo no dia de sábado. Então, ele quer ter tal segurança de que aquele pão que ele vai comer é um pão que não desrespeitou uma lei, uma tradição. Então, qual exemplo você daria de uma falsa humildade ou de um farisaísmo? Você poderia falar, isso aí você está sendo um fariseu. Vamos lá, irmãos. Olha, uma coisa que muita gente fala, você talvez já tenha falado isso inúmeras vezes. Eu não valho nada. Eu sei que eu sou uma negação. Isso é uma expressão farisaica.
porque ela não retrata uma verdade. E muitas vezes nós falamos isso, mas nós nos posicionamos lá dentro, cheio de orgulho, soberbos. Às vezes usamos até essa expressão para fazer uma chantagem com alguma pessoa que está acima de nós. Ah, não vale nada mesmo? Minha opinião não vale nada mesmo? Então, nós precisamos ter cuidado. Os fariseus também, eles se prostravam nas ruas. Eles batiam no peito, na rua, como se estivesse se esmurrando. Mas eles continuavam dentro soberbos, orgulhosos. Eles não tinham coragem de negar ou de reconhecer que eles eram como qualquer outro judeu, sujeito a qualquer falha que um outro judeu poderia cometer. Quando nós olhamos para as cartas paulinas, nós vemos que o apóstolo Paulo ele tem todo cuidado, ele tem um cuidado muito especial para não ensinar nada que não produzisse uma fé genuína. Paulo tinha muito medo, muito cuidado de ensinar coisas que não produzissem, que não gerasse no ser humano uma fé verdadeira, uma fé que levasse ou que leve o homem à salvação. Agora, os fariseus, eles não criam na ressurreição. Isso é uma das doutrinas dos fariseus, não crer na ressurreição. Quando nós vimos uma observação de 1 João, nós vimos lá algumas pessoas que diziam que a ressurreição já havia acontecido. Outros não criam na ressurreição. Então, nós vimos que essa doutrina é uma doutrina dos fariseus. Então, nós precisamos ter cuidado com as doutrinas dos fariseus. E eles tentaram pegar Jesus, lembra? Quem lembra que os fariseus tentaram pegar Jesus nessa negação da ressurreição? Quem lembra? Nós estudamos. Aquele caso do homem que não teve filho. Lembra? Aquele caso. O caso do homem que teve as 7 esposas lá? Não, o Que contrário, né? casou, A né? esposa que teve. É esse caso? Certo? É aquele caso. De quem seria, no final, o marido lá? Isso aí. Na ressurreição, de quem ela seria esposa, né? Se ela casou com os 7, né? Então, eles negavam essa questão da ressurreição. E os herodianos? Os herodianos, eles se opunham a Jesus porque, como eles eram do lado político da época, eles tinham medo de que os ensinos de Jesus causassem problemas, trouxessem perturbação, provocassem perturbação pública. Porque os ensinos de Jesus, como nós estamos vendo, ele se opõe aos ensinos dos fariseus, dos saduceus. Então, eles tinham medo
de que Jesus, com seus ensinamentos morais, causasse alguma perturbação na cidade. Mas vamos, como nos interessa mais o grupo dos fariseus, o que você aprendeu sobre os fariseus? Quem eles são? Nós vamos ver mais detalhadamente também os ensinos deles. Mas quem são? Quem eram os fariseus? Isso. Mais alguém tem alguma outra informação sobre os fariseus? Nós já falamos algumas coisas na introdução, né? A Valéria falou, a Cris falou, que também eles eram especialistas, né? Na guarda das tradições dos homens, não das tradições de Deus, mas dos homens. E também eles primavam pela guarda do sábado e também dos dízimos. Então você pode até escrever isso aí, que os ensinos dos fariseus, eles se dedicavam aos estudos e à observação da lei mosaica, das tradições, especialmente do sábado, e sobre os dízimos. Muitas vezes a gente já ouviu pessoas que querem derrubar o princípio do dízimo, dizendo que o dízimo era uma coisa do Antigo Testamento. Mas o dízimo é algo que vem antes da lei. Quando nós olhamos para Abraão, na cronologia bíblica, ele vem antes de Moisés. E a lei vem depois de Moisés. E Abraão, quando ele encontrou-se com Melquisedeque, uma das primeiras coisas que ele fez foi dizimar de tudo que ele tinha. Então, a lei, o princípio do dízimo vem antes da lei. E nesse estudo também tem um texto bíblico que está em Mateus, e nós vamos ver que também fala, no Novo Testamento, fala do dízimo. Além daquele de Malaquias 3:10, que as pessoas usam para fazer o momento de oferta nas igrejas. Mas antes disso, vamos ver a respeito da tradição, da lei especial sobre o sábado. Vamos ler Marcos, capítulo 3, versos de 1 a 6.
Então, esse texto aí, né, fala sobre a guarda do sábado e também o quanto os fariseus estavam interessados em pegar Jesus no desrespeito ou no descumprimento do sábado. E aí dá a entender para a gente também que os fariseus eles seguiam a Jesus, mas para pegar Jesus numa falha, para poder acusá-lo. E ali a gente viu nesse mesmo texto que assim que Jesus curou aquele homem, operou aquele milagre, eles saem correndo na direção dos herodianos, aqueles que tinham medo de Jesus com seus ensinos causasse alguma revolução na sociedade, criasse algum barulho, perturbasse a cidade. Então eles estavam ali mais ou menos unidos para pegarem Jesus. O texto diz isso para a gente. Então, mostra que eles guardavam, e tem muitos, se você for pegando as passagens paralelas, como nós fizemos o estudo, tem muitas passagens que mostram como era importante a guarda do sábado para os fariseus. Mas também nós aprendemos com os princípios de Jesus que a compaixão para Deus é muito mais importante. Eu aprendi uma coisa quando estava estudando, que a lei mata. A própria Bíblia diz isso. Mas o espírito da lei vivifica. E o espírito da lei diz que eu devo fazer o bem, mesmo que seja num dia de sábado. Porque a vida para Deus vem em primeiro lugar. Vem no topo da lista de Deus. Todas as vezes que alguém até mentiu para preservar a vida, como foi no caso de Raabe, Deus não imputou como pecado. Por quê? Porque a vida, ela é muito importante para Deus. Nós vimos também a questão do ritual, né, da pureza, dos ritos de pureza. Vamos ler Marcos, capítulo 7, verso de 1 a 5. Os fariseus também se importavam demais com esta questão. Com esta questão dos ritos da purificação. Marcos 7, de 1 a 5. Quem lê para nós? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Obrigada, Valéria. Então, aí nós estamos vendo, né, o quanto eles valorizam os ritos de purificação. E eles colocam também em primeiro lugar, eles invertem, eles estão sempre aí invertendo os valores. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver o que é que Jesus responde
para eles. Eles fizeram a pergunta: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que é que os seus discípulos comem sem observar a lei dos anciãos? E eu vou pedir para a Valéria ler a resposta de Jesus. Em seguida, o verso 6 até o 23. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitas o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: O que sai do homem, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. E o que vocês têm para dizer desta parábola que Jesus falou a respeito da tradição dos homens, que eles estavam desrespeitando o mandamento de Deus? Qual que é o mandamento de Deus que eles estavam desrespeitando? É o honrar o pai e mãe, né? Aqui, nesse caso. Então, eles Yeah. estavam invertendo porque eles se desobrigavam, se eles dessem uma oferta que seria tal do Corban para a igreja, entre aspas, né, vamos dizer assim, isso os desobrigava de cuidar, de proteger, enfim, de estarem com os pais, com o pai e a mãe, cuidando realmente. Então, eles anulavam esse mandamento de Deus por causa dessa oferta aí, né, que eles teriam que dar para a igreja. Então, isso era aviltante para Jesus, né? Então, nesse caso aí, irmãos, a oferta, o corban, ele era oferecido aos sacerdotes. Na época de Jesus, ainda havia, era o período sacerdotal. Então, ainda havia o sacerdote que governava naquele ano. E todo ano tinha um sacerdote. E esse corban, ele era oferecido aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, no caso. Então, era interessante para eles que fosse dado esse corban. E sem dizer também que alguma
alguma parte dessa oferta também voltava, acabava voltando, né? A história diz que essa oferta acabava voltando, parte dela, para a pessoa que havia oferecido. Mas Deus disse nos seus mandamentos que o filho deve honrar o pai e mãe. E Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, ele disse que nós também temos obrigação de cuidar dos nossos pais. Se nós não cuidarmos dos nossos pais, a nossa fé é pior do que a dos ímpios. Então, Deus compara a gente que não cuida dos nossos familiares como um ímpio. Então, é uma coisa muito séria. E nós devemos cuidar para guardar as leis de Deus, pois elas nos protegerão. Sempre, a lei de Deus, ela nunca veio para prejudicar o homem. Ela sempre veio para proteger o homem, para proteger os filhos. Porque lá em Paulo também disse em Colossenses, capítulo 3, 20, que os filhos devem honrar os pais em tudo, que os filhos devem obedecer os pais em tudo, porque isto é agradável a Deus. Filhos, vocês querem agradar a Deus? Obedeça seus pais em tudo. E você vai estar protegido, porque o seu pai, a sua mãe vai te proteger com os nãos dele, para que amanhã você não seja infeliz nas suas escolhas. Então, Jesus está aí reprovando, mais uma vez, os fariseus. E eu admirei muito que Jesus teve coragem de chamá-los de hipócritas. Hipócrita é alguém que fala uma coisa e não vive aquilo que está falando. Ensina uma coisa, mas não vive. E ali eles estão ensinando também o povo a desrespeitarem as leis, os mandamentos de Deus. E quanto aos dízimos, que temos nós para aprendermos no Novo Testamento a respeito desta prática? Mateus 23, versos 23, 24. Mateus 23, verso 23 e 24. Obrigada, Cris. Obrigada também, Valéria. Então, aí está Jesus falando do dízimo. Ele não está anulando a prática do dízimo. Ele está ressaltando. Ele está dizendo que eles fazem, que os fariseus, os doutores da lei, faziam questão de dar dízimo daquelas coisas pequenininhas, como o coentro, como a salsinha, como a cebolinha. Vocês dão dízimo das coisinhas mínimas, mas deixa passar um camelo na sua garganta. Vocês engolem, vocês seguram o mínimo das coisas, um mosquito, mas engolem um camelo. Jesus está aí falando para eles. Então,
vocês devem dar, Jesus falou, vocês devem sim dar dízimo das coisas mínimas, mas também se você ganhar um dinheiro muito grande, você for muito rico, você também deve dar dízimo. Esse dia eu estava falando com uma empresária e ela disse isso. Eu preciso ser fiel no pouco, porque no dia que Deus me der muito, eu preciso ser fiel no muito, porque já pensou um dízimo de quem ganha 150, 170 mil reais por mês? Já pensou pegar 17 mil reais e entregar? Se não tiver o coração na fidelidade, não doa, não oferta. Fica pensando, eu posso comprar isso, eu posso fazer aquilo, não dá. Então tem que ser fiel no pouco, para que Deus nos coloque no muito. E ele está Martinha, dizendo, sim, eu li um livro que falava sobre um empresário também, que ele fazia exatamente o inverso. Ele doava, né? Ele entregava 90 e ficava com 10. Olha que coisa, né? é, a minha irmã falou para mim um dia, falou, a Lena falou, Martinha, eu só compro pasta Colgate. Agora vou fazer a propaganda. Porque o dono da Colgate, ele dá o dízimo, e ele fica com o dízimo e dá os 90% para o reino de Deus. Não sei se é a mesma história sua, Valéria, mas o Colgate faz isso. Eles fazem isso. Então, irmãos, Jesus aí está dizendo, olha, você faz questão de dar o dízimo de coisas pequenas, mas olha só, não esqueça de também praticar a justiça, a misericórdia e a fé. E nós estamos aí vendo no Evangelho segundo Marcos o quanto os fariseus, os saduceus e os herodianos falharam em guardar a justiça, a misericórdia e a fé. Então, irmãos, qual seria o resumo dos ensinos dos fariseus? Eu coloquei Só, que o só resumo, tradições, né? as tradições, a falsa modéstia, mas o quê? O rigor da lei, as falsas profecias, o ritual da pureza e os mandamentos, né, as tradições humanas. Então, esse é o resumo. E dos ensinamentos de Jesus, que é o oposto. O que nós temos para aprender? Eu acredito que atualmente na igreja, tal como fora no passado, nessa história, nesse período que nós vimos, que nós estamos vendo do Evangelho de Marcos, precisa ser ainda hoje, como no passado, precisa ser estabelecida, bem firme, as doutrinas do reino de Deus. Nós precisamos estabelecer na nossa vida os ensinamentos de Jesus. E nós precisamos acreditar que, assim como no passado, aqueles ensinamentos foram importante, relevante, também é importante e relevante na vida da nossa igreja, das nossas igrejas, mas também na nossa vida.
Qual que é, então, irmãos, qual foi o principal ensinamento? Aliás, tem vários ensinamentos que Jesus ensinou, várias doutrinas, vários ensinamentos de Jesus. Vamos ver Marcos, capítulo 1, verso 1. Qual é o primeiro ensinamento de Jesus? Então, atualmente na igreja, como no passado, nós precisamos estabelecer as doutrinas de Jesus Cristo. Ou muitas vezes precisamos também fazer a correção dessas doutrinas que foram desviadas, que se distanciou muito dos ensinos originais de Jesus. E eles são relevantes para a nossa vida. Marcos 1:1. Quem lê? Posso ler. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso. Então, quando diz que Jesus Cristo é Filho de Deus, está ensinando qual princípio? Qual doutrina, aliás, melhor dizendo, qual doutrina? Doutrina. Autoridade também, né? Doutrina. Filho de Deus. Divindade. Jesus, Filho de Deus, está falando que ele é divino. Está falando da divindade de Jesus. Mateus 1:23 e Lucas 1:26-35. Presta atenção que é doutrina. Nós vimos a divindade, agora nós vamos ver outra doutrina a respeito de Jesus, os ensinos de Jesus. E nós vimos a divindade de Jesus quando ele operou vários milagres, porque ele era divino. Ele tinha autoridade sobre a matéria, ele tinha autoridade sobre a natureza, ele tinha autoridade sobre as enfermidades. Isso mostra a sua divindade, seu poder. Da onde vem a origem? Seu poder, porque ele é divino. Mateus 1:23. Mateus 1:23. Quem vai Eis que a ler? Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Obrigada, Valéria. Lucas 1:26-35.
Amém. Então, aí está falando do quê? Esses dois textos falam sobre o quê? Qual a doutrina, o ensinamento de Jesus? É a linhagem humana dele, né? Isso. A humanidade de Jesus. Humanidade. Ele nasceu, né? Nasceu como eu nasci, como vocês nasceram. A diferença é que ele não foi concebido, a concepção dele, o ato da concepção foi sobrenatural, como os últimos versículos dizem. O Espírito Santo veio sobre Maria e fecundou o óvulo de um modo sobrenatural. E é muito interessante, um dia a gente vai comentar sobre isso. Por que teve que ser assim? Porque se não fosse assim, Jesus não poderia ser o nosso Salvador. Ele seria contaminado pelo pecado. Ele é homem, mas ele não nasceu pecador, porque ele não participou da germinação da semente masculina. Por isso, ele não veio como um homem pecador, mas ele veio como o homem, o segundo Adão, que veio do céu, sem pecado, para se tornar o nosso Redentor. Amém? E nós vimos, então, que Jesus também veio, ensinou, nós vimos, assim, de uma forma muito vasta, que Jesus ensinou a doutrina da fé, que nós precisamos crer para que até o milagre da salvação aconteça na nossa vida. Jesus também ensinou que precisamos viver em compaixão com o nosso semelhante. Então, estes são os ensinamentos que são opostos aos ensinamentos dos fariseus. É um ensinamento puramente prático. Quando nós olhamos para uma compaixão e para uma fé de um Deus que se fez homem e habitou entre nós, para nos ensinar como ser um ser humano, e não um ser humano que se acha superior a um outro ser humano e ainda acha no direito de maltratar, escravizar, humilhar, mas se fez humilde, simples, se fez um de nós. Então, qual seriam os princípios desta semana que nós aprendemos com Jesus? Eu coloquei o princípio das obras e da fé. Jesus multiplicou o pão 2 vezes e os peixes. Então, ele realizou. E realizar fala de obra. Mas precisava da fé para que o surdo, o paralítico pudesse andar e ver. O surdo ouvir. Precisava de fé. Para que a filha da mulher sírio-fenícia fosse liberta de demônios. Ela precisava da fé, precisou crer. E Jesus não viu, disse que não viu nenhuma fé como aquela daquela mulher na cidade dele, no meio do povo dele.
E qual seria a aplicação de tudo isso nas nossas vidas, irmãos? É bem simples. A gente fala na nossa pública profissão de fé. Não na hora do batismo, mas quando estamos sendo examinados. A nossa aplicação é a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. E eu vou pedir para a Cris ler Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 27, e nós vamos encerrar aqui. A Bíblia, assim como no passado, como naqueles dias, a palavra de Jesus era dada, e o máximo 19 e 27. Amém? Amém. Então, que nós possamos manter a nossa vida pautada nas palavras contidas no livro desta lei, pois ele é vida, ele nos dá a vida. Jesus disse que as palavras dele é espírito e vida. E que nós possamos seguir a Jesus, mas como pessoas que ouvem e praticam, e crê, e porque crê, obedece, vive. Amém? Vou pedir à irmã Vani para encerrar esse momento, nos colocando diante de Deus em oração. E que esta palavra possa ficar guardada no nosso coração, que nós possamos seguir a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, de poder estudar a tua palavra. Deus, palavra essa, Senhor, que enche o nosso coração de cada dia, ó Deus, querer ser melhor hoje do que nós fomos ontem. Deus, nos usa, Senhor, para o louvor da tua glória. Eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Deus, nos faças, ó Deus, praticantes da tua palavra, para que nós não possamos, ó Deus, viver vida de tristeza, mas vida de alegria, vida em abundância com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse seminário maravilhoso que o Senhor reservou para cada um de nós nesta noite. Abençoa, Senhor, cada componente deste grupo. Abençoa, meu Deus, a vida da Marta.
Continua, Senhor, usando ela, Senhor, para o louvor da tua glória. E nos use, ó Deus, que não fiquemos só aqui estudando, mas que possamos, ó Deus, mostrar a diferença que o Senhor Jesus faz em nossa vida. Pai, muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo de bom? Boa semana a todos.